Olá pessoal, boa noite! Vamos tomar um cafezinho para esquentar essa live que nós vamos fazer hoje? Gente bonita, todo mundo chegando! Um beijo no coração de vocês, viu? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, top da galáxia aqui. Eu nem vou perder tempo, não vou ficar de rodeios aqui não, porque eu não quero saber, porque o tempo tá chovendo aqui e aonde ela tá também tá passando umas tempestades terríveis. Então vou valorizar cada minuto dessa live, porque se cair nós não podemos fazer milagres, né? Ô Jennifer, por favor, berra eu aí. Faz a gentileza pra mim que eu quero que você venha pra cá imediatamente, porque eu tenho muita coisa pra aprender com você. Se falhar, chama de novo aí, vem pra dentro, eu já tomei o meu café aqui. Opa, ela tá chegando, ela tá chegando. Ô, Oiê, mulher, tudo bem? tudo bom? Tá Boa noite, tudo. ótimo. Como é que tá esse tempo aí? Tá tudo bem? A chuva deu uma trégua pra gente fazer a nossa live. Tá, eu dei uma pincelada pra galera aqui, porque aqui também tá chovendo muito e nós não temos controle sobre isso. Sim. Então vamos fazer ser precioso cada momento. Ô Jennifer, essa live é sua, eu sou um telespectador, um aprendiz. Por favor, a casa é tua, querida. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com esse tema, né, que a gente escolheu da saúde através do sagrado feminino e o masculino e os relacionamentos. E como que a gente pode juntar tudo isso num pacote só. Estou falando aqui de Santa Catarina, Garopaba. Foi muito legal te conhecer, né? A gente é vizinho de cidade, que eu sou aí de Santa Rita, sul de Minas, e os nossos trabalhos se complementam muito, né? E quando eu senti um chamado muito forte pela intuição, assim, meu coração pediu para fazer esse tema, relacionamentos, e trazer o sagrado e a saúde, eu não vi uma pessoa melhor que eu poderia chamar para fazer essa live comigo. E o que você tem para nós hoje? Porque, literalmente, eu estou te trazendo para minha casa por respeito, por confiança, porque eu pesquisei o teu conteúdo e eu confesso para você que me surpreendeu. E eu já vou falar aqui o que todo mundo fala para você. Nossa, menina, mas você é tão novinha. Mas eu sei o quanto você se dedica, estuda, vai a campo, vai a fundo, é de mão na massa e esse cérebro seu não para. Então, Uhum. eu vou deixar você começar esse assunto. Não é que eu estou passando a batata quente para você, não. Mas você sabe o quão é importante essa saúde da mulher no relacionamento, o que traz para ela. Então, por favor, filha, a casa é sua. Bom, começando, vamos começar do início, né? Eu comecei observando o ambiente que eu estava, assim, a minha família, as mulheres ao meu redor e o que funcionava. E o que eu vi que tudo aquilo que funciona é aquilo que sobrevive ao teste do tempo. Por exemplo, a ginecologia natural, que é o meu trabalho hoje, ele trabalha muito com os conhecimentos ancestrais. As médicas de antigamente eram as curandeiras, as benzedeiras, e as mulheres que tinham essa sabedoria das plantas, de tudo que era natural, né? Antigamente não tinha a medicina ocidental que a gente tem hoje, então não tinha remédios. Então a gente se curava através de chás, de escaldapés, de banhos de assento e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Suponhamos que eu seja uma pessoa muito leiga. Eu sou aquela pessoa que eu quero chá para resolver tudo, sabe? Eu posso ficar tomando chá de qualquer jeito, qualquer hora, gente? Assim, deu vontade, eu quero um chazinho para isso, para aquilo. Pode? Não. Por isso que a gente fala que na ginecologia natural não tem um protocolo pronto. A gente não trabalha com protocolos, porque cada pessoa tem um organismo, tem a idade, tem o peso, tem um contexto onde ela vive, tem o tipo sanguíneo. E os meus atendimentos, eles são baseados na medicina chinesa. Então, a gente vai observar aquele organismo, aquele sistema. E a gente analisa como que está a saúde intestinal dessa mulher, como que está a qualidade de sono, se ela se exercita ou não, como que é a alimentação, que é o principal. Eu estudo muito Ayurveda também, e tem uma passagem em sânscrito que fala que as origens dos desordens da saúde da mulher é através da ione, da alimentação.
Então, Ione significa todo o sistema reprodutor feminino, seja a vagina, vulva, canal vaginal. Então, uma mulher que tem uma alimentação inflamatória, o que seria uma alimentação inflamatória? Alimentos ricos em açúcar, café preto em jejum, assim, pode tomar? Pode. A gente fala que a gente não pode, não precisa tirar. É a dosagem e é aquela coisa, é 20-80. 80% saudável e 20% a gente tem que ter isso que é um complemento, né? E a gente foca na saúde como preventiva e uma coisa boa, e não como só remediando sintomas. Por exemplo, vou só te interromper um pouquinho. Tem pessoas que têm aquele princípio de esterilizar tudo demais. É o antibactéria do mundo, né? Porque a bactéria assassina, a bactéria não pode. Mas nós sabemos que não funciona bem assim. Nós temos que andar meio junto com a bactéria. Depois você me fala sobre isso, nesse assunto? Sim, porque se o nosso corpo tem contato com esses micro-organismos, a gente acaba desenvolvendo uma autoblindagem sobre eles, assim, vamos dizer. E se a gente não tem contato, a gente fica mais vulnerável e suscetível a desenvolver desequilíbrios. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma planta, assim, para falar. O óleo de melaleuca, ele é originário lá da Austrália. E como que é o ambiente lá? É pantanoso, tem muito fungos e bactérias. E por que que ela desenvolveu o antifúngico? Para combater e se proteger. A natureza, ela vai... a gente fala que a sabedoria ancestral é através da observação, do experimento. Então, é um experimento científico e do teste integrando no nosso corpo. E aí, por exemplo, muitas marcas vendem óleo de melaleuca. Mas qual que é a diferença de eu pegar uma planta que é todo aquele contexto do ambiente que ela desenvolveu aqueles constituintes químicos para aquele ambiente, e pegar uma melaleuca aqui do Brasil, do meu quintal, que não tem um ambiente que ela vai precisar desenvolver esse constituinte químico. Perfeito. Então é isso. O nosso corpo é a mesma coisa que a melaleuca. A gente está num ambiente que a gente tem que ter contato para desenvolver pra blindagem sobre ele, e através disso a gente vai fortalecendo mais, assim. Tem até história, assim, tinha dois caras, assim, e um deles era estagnado, ficava parado e tal, e o outro corria, ele exercitava e tal. A nossa genética, ela procura por aquela de estar sempre se desenvolvendo. Então, o feminino, ele vai buscar esse cara que vai trazer um bom gene para ela se reproduzir, assim. Isso já entra no nicho dos relacionamentos também, sabe? E nesse ponto do relacionamento, a gente vê muito... Eu tenho muita pergunta, muitas pessoas que eu trabalho, que a mulher, é uma coisa assim, ela é o homem da casa e o homem, ele é a mulher da casa, sabe? É ela que carrega a sacola, que leva a criança, que diria, ela faz tudo. O que isso, de certa forma, afeta no relacionamento? Mas deixa eu pôr um adendo aqui. Eu não estou falando que as mulheres não podem ter atitude, poder de decisão. Eu estou falando sobre carregar o peso nas costas de tudo, se sentir aquele empoderado, aquele não é verdadeiro, aquele empoderado é mentiroso, adoeceu essa geração feminina que está aí. Você pode me falar sobre isso, porque muita gente me pergunta. Eu queria que você falasse sobre esse assunto. Olha, tem várias teorias que o universo ele foi criado através do equilíbrio do masculino e do feminino. Então, uma mulher tem o feminismo e tem a feminilidade, que é o sagrado feminino que a gente vai falar hoje. O feminino ele tem a ver com cuidado, com nutrição, com amorosidade, com autocuidado, com a gentileza, com a tranquilidade. O masculino já é aquela coisa de proteção, provimento, poder pessoal, ação, e ele gosta de ser admirado. E aí, o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, que teve a Revolução Industrial, as mulheres foram para a indústria. E a gente saiu daquele... Porque se for ver as sociedades matrilineares, antigamente, assim, o que sobreviveu ao teste do tempo, as mulheres, elas ficavam na caverna, elas cuidavam da criança, cuidavam da casa, traziam harmonia, beleza, encanto. E elas eram cuidadas, elas eram um canal de intuição. Então, tal ciclo, vamos plantar tal planta, porque elas observavam a natureza, o ambiente e dava certo. Então, elas tinham tempo de descanso, se nutriam, e o homem ia à caça para prover. E ele se sentia admirado por elas, e era um papel ótimo, assim, funcionava.
tanto para a saúde dele, que o homem, todos os dias, aplicado, né, uma dose muito alta de testosterona no organismo dele, de ação. A mulher não. É o estrogênio, a progesterona, que é para nutrição e para gestar. Perfeito. Então, uma mulher que está gestando, ela não vai sair à luta à caça, porque ela tem que se repousar. Só que o que acontece? A sociedade hoje em dia, as mulheres competem muito com o masculino porque elas querem tomar um lugar que o corpo delas não sustenta. Então, a gente fala que dentro da ginecologia natural, as doenças que são desenvolvidas no útero são doenças do feminino. E as doenças que são no ovário são masculinas. Então, eu pego muitos casos de mulheres com mioma, com cisto no ovário, síndrome SOP, e elas são muito rígidas. Eu pergunto para elas assim, quando que isso começou? Ou me conta mais sobre você. Ela fala, eu tô batalhando para me sustentar, a vida é uma luta. Eu falei, você não acha que você tá tentando prover demais, não tá recebendo ajuda, não tá se disponibilizando a pedir ajuda, a ser vulnerável? E ela, nossa, é verdade. Eu falei, vamos fazer pequenos atos de autocuidado, de voltar para esse feminino para ver como que vai ser. E aí a gente entra na parte da rotina sagrada de autocuidado. Seria através de, independente de crenças, assim, uma oração, ou estar na natureza, meditar, descansar, uma leitura edificante, chás também, um chazinho que vai fazer bem para ela. E a gente entra com o escaldapés, que também ajuda muito nesse caso, assim, principalmente em SOP, em miomas, endometriose. E aí ela vai se sentindo, começa a receber mais. E é um estado interno, porque ela começa a ter amorosidade, ancora em algo maior, sai da sobrevivência, ela sabe que ela se cuida porque Deus ou o sagrado a ama, e ela se cuida por isso. E vai ficando mais leve. E quando a gente está no nosso feminino, a gente não tenta controlar, porque a gente confia na vida. E aí a gente sai daquele papel de luta e vai ficando nisso, do cuidado, da nutrição, da gentileza. E o feminino tem aquele símbolo do Tao e Yang. O feminino, ele atrai. Então, atrai oportunidades, atrai relacionamentos, atrai dinheiro, prosperidade em todas as áreas, não só focado no dinheiro, mas oportunidades, amizades e relacionamentos, tudo, porque ela é um magnetismo. E isso daí é da natureza feminina, independente de gênero. Agora, o masculino não, é aquele que vai, que busca, que conquista. E aí, nos relacionamentos, o que acontece? A mulher masculinizada, ela olha pro cara e fala, eu vou conquistar aquele cara. E o homem, ele gosta, o homem, o prazer dele é a conquista. E aí a mulher fala, eu vou conquistar, e ela coloca o relacionamento acima dela e acima do sagrado. E aí desbalanceia tudo, porque tá, o cara, ela vai conquistar o cara. E aí, a partir do momento do primeiro beijo, ele perde interesse, porque a conquista inata do masculino do instinto de caça já foi suprida. E é por isso que ele, pronto, já peguei essa, agora eu vou para outra. Mas a matriarca não. A matriarca é aquela que busca o sagrado acima de tudo. Ela é conectada com a intuição, com a fé, com o autocuidado. Ela é preenchida. E qualquer cara quer isso. Porque o que o masculino busca? Admiração, cuidado e paz. Quando eu vou perguntar para os caras, porque eu atendo alguns homens, o que você busca no relacionamento? Ele paz. Ele quer paz. Eu vou te acrescentar uma coisa aí, porque você sabe que eu sou direto ao ponto, sem anestesia, sabe? Eu não canso de falar para elas e você pode me desmentir, não tem problema. Gente, vocês querem segurar esse homem que você ama, que você gosta, não tem segredo. Duas coisas. Barriga cheia e saco vazio. Eu tô errado, Jane? O que seria isso? Explica a sua visão pra gente. Alimentar, comida, trata bem, fazer amor, sexo, dá prazer, porque ele é o teu macho, ele precisa disso. Eu estudo muito sobre relacionamentos. E uma das técnicas matriarcais é realmente essa parte da nutrição do alimento. Porque o cara tem vários tipos, assim. Ele quer nutrição do feminino, que seria também essa admiração de fazer um prato amoroso para ele se sentir bem através do alimento. Se for ver, antigamente as mulheres faziam pratos e ofereciam para o cara e para a mãe, para a família, para ver quem vai saber cuidar. Eram as primeiras Agora, coisas que eram avaliadas. A parte sexual, não só pelo prazer físico, mas hoje em dia, os caras estão muito fácil, porque as mulheres estão muito masculinizadas chegando nesse ato sexual. É porque
Elas estão Elas indo na são as conquista. caçadoras, Jennifer. Elas estão caçando. Isso. E aí, para eles tá fácil, tem esses aplicativos de relacionamento, primeiro encontro vai pra cama, mas o cara, quando é realmente o amor e ele quer, falar, não, essa mulher vai ser a minha esposa, ela vai ser a mulher da minha vida. O que que ele tá buscando? Paz. E através de que vem a paz no ato sexual? Do amor. Então, a mulher tem que estar transbordando amor por si mesma para chegar num ponto que não seja só mais um saco de depósito de esperma pro cara, mas sim um templo sagrado que ele vai penetrar por algo maior. Então agora Seja para criar uma vida ou para criar um projeto ou uma vida juntos por algo maior, sabe? agora deixa eu abrir uma aspas aí, que tem um estudo para isso, e eu não vou ficar dando fonte, eu sempre falo, vai lá pesquisar em fonte segura. Isso é terrível o que eu vou falar. Mulheres, é o seguinte, quer dar para um, para dois, para 10, tudo bem, quer amar, dê o nome que você quiser, quer fazer sexo, quer transar, tudo bem. Mas o que eu estou passando aqui é o que a ciência já comprovou, os estudos verídicos comprovam que toda vez que você tem um ato sexual, você tem a troca de sêmen, de líquido do homem, da mulher, feminino e masculino, isso é uma troca. E não existe nada na natureza e nem no mundo mais profundo que isso, sabe? Isso é mais poderoso que uma bomba atômica. Mas tem uma coisa, toda vez que uma mulher transa com um homem, você está sem um preservativo, você não está prevenida, e tem uma ejaculação lá dentro, tem um orgasmo, todo... Ai, vou ter que falar. Toda mulher carrega um pouquinho do DNA do sexo que ela fez com homens. Se ela transou com 10, 20 homens, o filho dessa pessoa tem os traços das 10, 20 pessoas. É por isso que, às vezes, o filho de fulano nasce, a pessoa olha, não tem nada a ver comigo, mas essa genética, mas essa burrice, mas essa inteligência, isso veio dos outros caras que estavam depositados no DNA daquela mulher através daquele sexo. Ô, Jennifer, por favor, me desminta ou fala se eu estou mentindo. Tem muito a ver isso. Chama emaranhamento. É como as energias se complementam. E estudando as partes dos saberes ancestrais de como eu poderia ajudar as mulheres nisso, por quê? Todos os caras que a gente tem relação sexual, fica a energia deles armazenada no nosso útero, energeticamente. Isso é comprovado até cientificamente. Eu posso passar a pesquisa depois. E aí, eu sabendo disso e estudando constelação familiar, a energia do masculino é o quê? Provimento, prosperidade de ação. E aí a mulher, às vezes, a parte financeira dela estagna. Eu não entro dinheiro e tal, ela tem um bloqueio com o masculino dela. E aí ela vai ver por conta de uma relação sexual de um cara que ficou aquela energia nela. E aí eu pensei, como que através do meu servir, do meu trabalho, eu posso ajudar essas mulheres? Eu ia numa tribo dos Tupi-Guarani e um deles, um pajé lá da tribo, eu fui buscar os saberes ancestrais das índias da tribo, as curandeiras. E falou que a cacique Catarina, que é uma das curandeiras da tribo, ela falou de fazer banho de assento com tansagem. Porque a energia da tansagem, ela deixa você com a sua energia. Isso. Expurga a energia dos homens que estavam antes. Isso. Então, é igual uma xícara. Se ela estiver cheia, não entra mais líquido. E um cálice, um templo sagrado, que é o útero da mulher, se ela tem um novo relacionamento, mas ela não se limpou, não que seja sujo, mas se ela não deixou zerada aquela energia do relacionamento anterior, o outro cara vai sentir aquela presença energética masculina que está ali nela ainda e não vai conseguir chegar totalmente nesse complemento das duas energias equilibradas. E então, tem algumas... deixa eu só interromper um minutinho. Tanto é que tem tribos que, quando acontece esse ato sexual com outros homens, essas mulheres não podem ir para aquelas ocas, elas ficam isoladas em outras ocas por um período, para uma limpeza, para elas voltar a se socializar com os membros da tribo, porque somos todos um, né? Isso, porque eles dizem que quando a gente tem um ato sexual com aquela pessoa, é aquela coisa Pai, Filho e Espírito Santo, que cada cultura vai trazer de uma forma, mas é como se dois fossem um. Então, a partir do momento que você teve o ato da relação sexual, vocês se complementaram, se integraram. Então, você tem que romper esse laço energético para ter outra relação ou para estar inteiro em você. E o que acontece? A maioria das pessoas que tem relação sexual e tal,
elas vão buscar alguém que as completem e não que as transbordem, porque elas estão carentes e sem algo que seja maior que isso. Então eu falo, primeiro a conexão com o sagrado, independente de religião, de crença, é o que você acredita, seja Deus, seja qualquer coisa. Depois eu primeiro, então primeiro você ama Deus ou o sagrado, depois você se ama e depois vem os relacionamentos. Só que quando isso aí é na teoria, na prática, apareceu um cara, aquele príncipe que a mulher idealiza. Acabou tudo, acabou a relação com Deus. A mulher, às vezes, ela aí não tinha um momento de oração, de estar na natureza dela, mas o pensamento inconsciente dela tá só no cara. E a energia dela dos projetos, que às vezes a missão de vida dela de servir em outro lugar, ou nas amizades, na família, é totalmente dominada por aquilo. E isso não cria um espaço. Porque o que é o feminino? Ele é o espaço. E o homem, o inconsciente dele sente isso. Ela tá o tempo todo me sugando e ela que tá me caçando. E aí aí tem um termo que chama reciprocidade afetiva. O mesmo tanto que o cara te dá, o tanto que você dá para ele. Por exemplo, a gente saiu para um jantar e tal, foi assim, você trata do mesmo tanto. Não mais. Aí depois ele te mandou mensagem, você trata no mesmo jeito. Curtiu uma foto, eu curto uma foto. Nunca mais do que o outro. Porque que acontece? É um equilíbrio. E o relacionamento, alguém até falou no chat, assim, quando o cara não me procura mais. No relacionamento, a gente tem que sempre estar balanceando isso. Então, se alguém tá dando demais, concorda que o outro tá recebendo demais, ele vai se sentir, nunca vou chegar lá. E aí ele sai. Isso aconteceu comigo e eu vejo que agora, através da sabedoria, eu falo assim, para que isso aconteceu na minha vida? Seria para eu tirar a sabedoria daquilo para um dia poder falar, gente, eu já trilhei esse caminho, talvez por aqui seja melhor. E aí eu fui estudar, mas eu fui estudar isso já sabendo da sabedoria minha, da minha vivência, né? Algo apropriado meu, com a minha integridade, com a minha verdade. Mas também eu fui conversar com amigas, com mulheres mais velhas, com caras mais velhos, para saber, através da experiência de quem é mais sábio que eu, através do tempo, se isso é verdade ou é só teoria. Porque tem estudos, através da psicanálise, o Jung trazia muito isso. Nossa, tem a neurociência fala muito Neurociência. disso. Então, tem um cara, um mentor que eu gosto muito, chama Lucas Scudeler. Ele é mentor de relacionamento. Ele é um teólogo formado em psicanálise e ele trabalha muito com a neurociência. E ele vai mostrando as pesquisas, olha, isso funciona assim, isso assim, isso assim, e funciona. Eu comecei a fazer algumas técnicas assim para mim mesma, de essa busca com o sagrado, a rotina sagrada de autocuidado, o contato com a natureza, e trazendo um pouco da minha vida, que chegou nesse caso da ginecologia natural, eu fui observar como que era a linhagem ancestral minha. Eu via que os caras da minha família, eles eram todos bonzinhos, provedores, só que as mulheres, elas eram bravas e elas eram as masculinas. E aí depois eu fui ver que a maioria das mulheres, elas que sustentavam a casa do que os homens. Então, eu estava repetindo o padrão. Eu estava sempre meu inconsciente buscando um cara que eu pudesse prover financeiramente, Isso. emocionalmente, e que eu mandasse nele. Isso. Então, é rigidez, é um controle. E aí eu via que eu nunca era feliz e chegava um ponto que eu estava fazendo tudo e estava esgotada. Eu trabalhava demais, não tinha tempo de me cuidar, não sabia receber. Se eu recebia, eu me achava culpada inconscientemente, porque, igual a constelação comprova, a gente quer pertencer aos nossos ancestrais. Não é errado, a gente foi o que foi passado para eles. E aí, quando a gente está inconsciente, quando a gente está com é uma infantilidade mesmo, é um complexo, assim, psicoafetivo, né? E aí, quando a gente está consciente, vem a maturidade. Eu vou tomar uma decisão consciente de fazer diferente e sair dessa rigidez. E foi aí que entrou a ginecologia natural na minha vida. Foi através das práticas de autocuidado, seja de escalda-pés, vaporização uterina, banho de assento, chás, alimentação com sementes que regulam os hormônios femininos. E eu fui vindo cada vez mais para o meu feminino. E eu parei de sair daquela sobrevivência de tem que trabalhar muito, tem que sustentar, tem que fazer. E começou a atrair através daquilo que eu sou. Eu não tive que sair para caça mais. Isso é um processo que vai através da verdade. Daí a gente entra nessa desenvolver as virtudes, que é a verdade,
a paciência. O feminino traz muito isso, a intuição, a paciência, a sabedoria. Antigamente, nas tribos antigas, de todas as culturas, várias delas, as mulheres iam para a tenda da lua, que é quando elas estavam no período menstrual. E ali é o momento que todas elas intuíam juntas. Intuíam o quê? Qual que é o próximo plantio que vai dar certo naquelas terras? Porque como elas tinham tempo de descansar, embelezar e observar, elas sabiam que tal chuva vai vir de tal direção. Naquela fase da lua é bom para plantar isso. E funcionavam. E aí os homens começavam a observar, nossa, realmente. E era aquele momento, elas eram vistas como deusas. Exatamente. E a mulher que chegava na menopausa, que a gente chama de pausa, plena pausa, é o ápice da sabedoria, porque ela já trilhou todas as fases, ela sabe como funciona tudo, porque ela tem a experiência e a sabedoria prática, né? Porque o conhecimento é sabedoria aplicada, né? A sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, é isso, assim, sabe? É a gente voltar para esse silêncio interior, para essa intuição, aprender a receber, aprender a se cuidar e conectar com algo sagrado, independente de crenças e tal. E a partir disso, a gente se sente tão nutrida e a gente começa a ter doçura. Parecia, antes mesmo, eu tinha muito preconceito comigo, assim, de ser menininha, delicadinha, ter a vozinha. E eu preciso também de trazer esse masculino curado, de quando eu preciso ter a inteligência, a comunicação, o poder de ação, ir para o mundo e não ficar só na passividade, porque a ação masculina é importante. Então, Isso. igual eu falo assim, igual a ginecologia natural não é contra a medicina, mas ela usa a medicina como uma ferramenta e de mãos dadas a gente anda junto. O masculino é a mesma coisa, porque se a gente ficar só no nosso feminino, a gente não põe ação no mundo e a gente precisa agir. E você falou uma coisa importante sobre a medicina e a nossa área natural, que ela é inquestionável. Aqui ninguém está contra a medicina, contra o nome que não pode falar remédio, essas coisas, tá? Não pode. Então, a gente não está contra isso. A gente luta e batalha pelo que veio lá do começo, porque tudo que a gente tem conhecimento hoje nessa área, de que, eu tô com uma dor de cabeça, o que eu vou tomar? Pega lá um gotinha. Nós sabemos que você pode ir ali no teu quintal, no teu vasinho, tirar uma folha. Pronto. O princípio ativo está ali. A diferença do veneno para um antídoto é a dosagem. Então, é isso que a medicina natural oferece. E, principalmente nesse canal, Jennifer, que você é mestra, quanta coisa ruim entra pela vagina da mulher. Quantos males, sabe? Eu queria que você desse um toquinho nisso para nós, porque eu conheço muitas mulheres que todo homem vai saber o que eu estou falando. Ô, Jennifer, eu vou falar a verdade para você, tá? Tem mulher que joga perfume na pepeca, Jennifer. O que vai fazer com isso? Tem várias marcas de cantoras famosas, tipo a Anitta, que fala que tem uma notícia que a Anitta publicou, que tem um perfume que ela lançou vaginal, que a gente tem que estar sempre cheirosa e preparada, porque a gente nunca sabe quando a gente vai transar. Só que depois ela publicou que ela estava com uma endometriose muito grave, estava com muita cólica menstrual. E é muito importante como que a gente cuida da nossa... Eu falo Ione, né? Que é um nome sagrado para vagina. Sagrado. E a gente não precisa passar sabonete na vagina. É limpar com água. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para cuidar da nossa higiene íntima, sim. Por exemplo, uma coisa que é para todos. Um chá de calêndula. Por exemplo, chá de calêndula de 1 colher de sopa diluída em 500 ml de água, que é a dosagem correta para não ficar concentrado. Uma das coisas que muitas mulheres vêm para mim com casos de candidíase e o gardnerella, que são umas infecções vaginais. A candidíase é por reprodução de fungos da própria cândida que a gente tem no nosso organismo, que são fungos bons para manutenção da nossa saúde íntima, só que quando o pH fica desbalanceado, ela começa a dar corrimento esbranquiçado, com muita coceira e sensibilidade na vulva. E aí tem a gardnerella, que é uma infecção por bactérias da nossa própria canal vaginal. Que daí tem um cheiro de peixe podre que o pessoal fala. Muitos dos casos dessas doenças, a parte emocional é não saber dizer não, tá num lugar que não quer estar mais,
Por exemplo, eu tô num relacionamento que o meu corpo começou a desenvolver candidíase e eu não quero estar lá mais. Eu não sei dizer não, eu não sei colocar meus limites. E eu vi casos, esses dias eu peguei todos os protocolos de todas as mulheres que eu já atendi até hoje, e amigas que eu converso, 27 delas, de todas que eu conversei, dos protocolos de atendimento, o caso-chave delas, além da alimentação regular, né, anti-inflamatória, elas estavam em ambientes ou em relacionamentos que elas não conseguiam colocar o não delas, não respeitavam seus limites internos nem externos. Exatamente. E aí, o que acontece? Tem casos também, a camisinha. A camisinha, sou super a favor, é benéfico, assim. Só que a Skin é a melhor marca que existe, não fazendo propaganda, mas a gente não pode usar uma camisinha com látex, porque ela desregula a nossa flora vaginal, sabe? E aí o látex, ele é muito prejudicial, assim, para nossa saúde íntima. E E aí sem falar, deixa eu interromper você um pouquinho, sem falar que naquela fricção, a temperatura, o calor lá, passa 50, 60 graus. E às vezes a área já está irritada, está machucada. O ser não está bem, o psicológico não está bem. O que as células que vão formar lá são caminhos para um câncer. Exatamente. E qual que é o ambiente perfeito para os fungos e bactérias se reproduzirem? O quente e úmido. Úmido. E aí tem algumas pessoas que não têm estudo dentro da ginecologia natural e falam para as mulheres que estão com infecções vaginais fazer vaporização uterina. Quente e úmido. Vai agravar muito. Então, como que faria isso? Tem alguns banhos de assento em temperatura morno ambiente para esses casos. Também, o que eu gosto de recomendar, óleo de melaleuca diluído em óleo de coco, pinga na calcinha. Ele é um antifúngico natural, é super recomendado, não tem contraindicação, mas tem que ser bem diluído no óleo de coco. Aí tem a dosagem que eu posso passar, se alguém quiser pode me chamar que eu passo. E daí pode pingar na calcinha, isso é ótimo. Óleo de coco é um lubrificante natural e antifúngico muito bom. Saindo um pouquinho de fora da pepeca agora, depois você vai me falar da calcinha, dormir de calcinha, abafando, calcinha quente demais, o tipo do tecido, essas coisas. Mas volta aí, volta para a pepeca. Sim. Então, aí voltando para a pepeca. Tem várias práticas também de autocuidado que a gente pode fazer. Tem óvulos vaginais, que é tipo um OB. Isso aí não é recomendado para todos os casos, mas casos de endometriose, você pode cortar a babosa, fazer do tamanho do seu dedo mindinho, corta ela, limpa bem a toxina que ela tira antes, que dá coceira. Faz um óvulo, introduz no canal vaginal. Esse limpa aí, eu costumo dizer, o limpar, deixar pelo menos, depois de cortar a babosa, deixar chorar, escorrer lá por pelo menos umas 6 horas, sabe? Pode ser assim? Isso, pode ser. Daí fica só a parte transparente dela mesmo. E aí, isso aí é super recomendado. Eu até esqueci um site que eu tinha anotado para mostrar uma pesquisa feita com isso. Tanto para as mulheres para infecções vaginais e tratamento do canal uterino, também para hemorroidas para os homens, ou mulheres também, para colocar, introduzir no canal do reto, é muito bom, porque ele puxa a infecção. E tem, antigamente, até uma tia minha falava que tinha um cara que tinha câncer de intestino e ele começou a fazer isso, puxa toda a infecção. Depois ele fez exame e não tinha mais. E daí tem até aquela mulher, uma atriz famosa, Maite Proença, ela tem um canal no YouTube, ela postou esses dias essa receita falando de várias pessoas que foi muito eficaz, assim, isso, sabe? É uma sabedoria ancestral. Aí eu falo assim, a pessoa, mas onde você se baseia nisso? Na experiência daquilo que sobreviveu o teste do tempo de pessoas que fizeram e deu certo. Mas lembrando, não tem receita pronta. Cada corpo é um corpo, cada organismo vai reagir de uma forma. Por isso, eu nunca recomendo qualquer chá para qualquer pessoa, porque eu não sei qual é o caso dela. Por exemplo, uma plantinha que é muito ótima na ginecologia natural, Artemisia. Só que ela é muito forte. De cara, uma pessoa que nunca teve contato com plantas, eu passar uma vaporização com Artemisia, um chá de Artemisia, ela vai pirar. Porque a Artemisia, ela desbloqueia toda a energia ancestral e se tiver traumas de sombras psicológicas, ela vai fazer, lida com as suas emoções. É autorresponsabilidade. É aquela mãe severa, assim, pega no colo, mas tipo, vai lidar com isso. E traz
traições e tal. Então, recomendo, mas primeiro tem que saber o contexto de vida da pessoa, Isso. como que tá o psicológico, emocional dela hoje. Então, não tem receita pronta, porque a gente tem que olhar para aquela pessoa como caso único, como se a gente estivesse do outro lado da tela ou do consultório e a gente gostaria de ser visto por completo. Saber o que a pessoa come, como que ela dorme, o que ela está sentindo. Isso. Eu pergunto assim, me conta mais sobre você. E aí a pessoa começa a falar sobre a doença. Eu falo, não, eu quero saber sobre você. O que você sente, o que você pensa, onde você foi criado, quais são os seus sonhos, como que você gosta de se alimentar, qual que é a sua fé, como que você lida com a sua espiritualidade. E aí, depois disso, sabendo como que é a qualidade do sono dela, se ela se exercita ou não, o que ela come, quais são os horários dela, se ela está feliz no trabalho, no estudo, onde ela está, no ambiente, como que é a relação com a família, no relacionamento amoroso dela. Aí, depois disso, sabendo quem ela é, o que ela gosta, quais são os sonhos dela, aí a gente vai para a doença. A gente vai olhar assim, daí a gente fala, quando isso começou? Daí ela vai falar, quando eu deixei de ser quem eu era e comecei a não me cuidar e nem me priorizar, e aí foi adoecendo. Que a doença, ela é distanciamento da nossa natureza. Por isso que na minha bio eu coloquei lá, te impulsiono a se reconectar com a sua natureza. Porque, na verdade, a gente nunca esteve separado. A gente é a natureza. E foi ensinado que a gente está desconectado, que a gente tem que ir na natureza. Mas se a gente for ver o nosso organismo, ele é a natureza pura. E você sabe que nós todos temos todas as doenças em nós e também temos todas as chaves da cura da doença. Eu falo que a doença, ela é manifestação da cura, porque quando chegou no corpo físico, está apontando onde que vai ser curado. Então, se às vezes já chegou no espiritual ou no emocional, tá ali no mental, talvez, e é isso. Aí chega nas emoções, eu não quero olhar, não quero olhar. Aí quando manifesta no corpo físico, fala, agora vamos sentar e vamos olhar. E aí quando você olha... Ô, Jennifer, deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, eu e a Jennifer não vamos conseguir responder todo mundo, porque tá chovendo muito na cidade dela, tá chovendo muito aqui. Então a gente vai aproveitar, sugar esse assunto o máximo que a gente puder sugar e mostrar para vocês. Mas aí vocês mandam para ela todas as perguntas que vocês precisar mandar, que eu tenho certeza que ela vai responder com o maior carinho. É que se a gente parar para responder tudo, porque corre o risco da nossa live cair. E aí acabou. Então vamos aproveitar a oportunidade dela estar aqui. Vai lá, menina. Não lembro onde que eu estava. Eu sou pisciana. Até você lembrar, fala para mim da importância do carvão no nosso corpo, Jennifer, uma vez ou outra. Carvão? É. Uma pílula... Olha, eu já ouvi falar. Nessa tribo do Tupi-Guarani que eu ia, o Jerry, que é o da tribo lá, ele disse que ele sempre colocava na água e tomava, que é muito bom. Mas eu nunca testei em mim, assim, eu gostaria de aprender. Tá. Então eu vou deixar isso para outro dia, porque eu não vou quebrar a oportunidade de você trazer isso para nós. Mas é uma limpeza, todos nós precisamos do carvão, pelo menos uma vez por ano, uma pílula, ou os mais brutos mesmo, o carvão em si, sozinho. Pode pegar um pedaço de carvão, deixar aqui, de um dia para o outro, mas eu não vou adiantar isso, não. Vamos voltar no teu caso aí, princesa. Sim, traz pra gente. Eu gosto de colocar os cristais na água também. Fazer água solarizada, coloco na garrafa de vidro, coloco no sol e coloco os cristais daquilo que eu preciso trabalhar e funciona muito, assim. Tá. Eu vejo uma... Você pode falar um pouquinho para as pessoas da água solarizada, vermelha, verde, amarela, branca, sempre em recipiente de vidro e nos horários certos, porque tem pessoas, gente, que falam para mim, eu posso pôr lá às 6 da manhã e trabalhar e voltar às 8 da noite e tirar? Pode ficar no sol do meio-dia, das 2 da tarde. Você explica isso um pouquinho? Olha, cada cultura, cada pessoa vai trazer de uma tradição, assim. Aqui eu fui criada do xamanismo, que é essa conexão com a natureza e observar as fases. O que funciona para mim foi recomendado. A garrafa verde de vidro trabalha muito o que a gente quer curar em todas as áreas, no corpo físico, no emocional. Então você pode colocar... Você sabe por que verde? Porque o poder dessa cor verde, porque a natureza... O Criador não fez a natureza verde à toa.
E o que a gente Várias... sente quando vê a natureza? É uma coisa impactante, né? Mas volta aí da garrafa verde, sororidade. Sim. Eles dizem todas as tradições, né? Cada um vai trazer de uma forma que verde é a cor da cura, né? Se a gente for estudar aquela terapia das cores, a gente usa muito a chama verde, muita gente fala do arcanjo Rafael, trabalha com a chama verde de cura, várias culturas vão trazer um pouco disso. E a natureza, né, em si. Na cultura que eu fui criada, a gente fala que o ideal seria entre 2 e 3 horas de exposição ao sol dessa garrafa. O horário melhor recomendado, observe a natureza. Qual que é o horário do pico do sol, de um horário que seja bom? Eu costumo colocar 9 da manhã. E até, tipo, 11, meio-dia eu tiro, assim. Que eu vejo que tá um bom horário, assim. Eu aprendi parecido com você, mas usando o pico do sol nesse sentido. Você vê aonde a sombra está batendo, para não dizer que o sol está sempre em cima. O sol sempre tem que passar e tem uma sombrinha que é a metade do que você está fazendo. É o ideal para solarizar, sabe? É esse horário que você falou. Ah, É que nós legal. temos diferença por causa de horário de verão em algum lugar, quando tinha, ou os horários do país, mas é isso aí. Eu sempre fazia, assim. Eu já vi pessoas também que falavam, eu vou pegar uma garrafa de vidro azul para colocar para Nossa Senhora abençoar minha água. Cada cultura traz de uma forma, mas a cor azul traz muita tranquilidade. Às vezes, quando a gente está muito agitado, que a gente precisa dessa calmaria e tranquilidade, ela traz muito isso. Então, a garrafa azul traz isso. O rosa trabalha muito a energia do amor, amor comigo mesmo, autoacolhimento, assim, a serenidade da energia feminina, assim, sabe? E o amarelo traz muito essa coisa da prosperidade de todos os níveis, assim, mas essa parte da ação, de trazer essa abundância, energia solar mesmo. A gente fala que o amarelo trabalha muito a energia da criança interior, assim. Isso. Você vê aquela alegria, o sol. Até na parte que eu trabalho também em aromaterapia, a gente fala dos óleos de tangerina, de limão, eles trabalham muito essa coisa de conexão com a criança interior. Isso. E aí, quando a gente lembra da nossa infância, quando a gente ia no lugar, lá, tipo, no sítio da tia, a gente comia aquela bergamota, aquela laranja no sol, assim, é bem bom, assim, naquele friozinho do inverno, sabe? Agora, É isso. deixa eu te falar uma coisa, já que a gente está nas cores, mulherada, presta atenção, eu não estou querendo estragar o trabalho e serviço de ninguém, vocês são maravilhosas. Ô, Jennifer, você já viu os estudos sobre cores de esmaltes nos dedos? O que isso causa para o psicológico, pelo visual? Não. Tá, então também vamos deixar para a próxima vez, com certeza você vai ter resposta para isso. Fala pra Mas gente. pesquisa, porque a cor dos seus esmaltes, a cor que você usa, isso afeta muito o seu dia. Impacta as outras pessoas, sabe? Por causa do estado emocional delas. Mas enquanto está impactando as outras, tudo bem. Desde que você não queira uma conexão mais perfeita, como é que você vai ter uma conexão perfeita com a pessoa que você sabe que aquilo impactou? Então, você já gerou um afastamento. Então, tudo tem uma conexão, sabe? Mas nós vamos falar sobre isso depois. Sim. Sobre aquele assunto que você perguntou da respiração da vulva, né? Da vagina, assim, com roupas apertadas. Dentro da ginecologia natural, a gente fala que é muito importante a gente deixar essa vulva respirar, principalmente em casos de infecções vaginais, herpes, HPV, até na endometriose, assim. Porque se a gente usa muito uma calça apertada e justa, ela precisa respirar. Exato. Ela realmente, ela respira. E se a gente fica usando muito, eu vejo muitos casos até de infecções vaginais por usar muita roupa apertada, esses tecidos sintéticos. A calcinha mais indicada para as mulheres é de 100% algodão, porque ela dá um espaço para respiração. E agora, aproveitando assim, esse nicho, eu vou entrar num assunto um pouquinho polêmico, que é os absorventes descartáveis. Ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, através de um movimento feminista que queriam que a gente usasse esses absorventes para poder trabalhar e para a indústria e tal, e sair tinha nojo do sangue menstrual, assim, sabe, do corpo feminino. Isso. E aí, o que acontece? Quais eram as substâncias que eles usavam para tirar as manchas de sangue dos tecidos de guerra? Antes de você falar isso, isso aconteceu, gente, porque os homens todos foram para a guerra, as mulheres tiveram que deixar de ser dona de casa e ir para as indústrias. Levaram panela, garfo, colher, tudo que tinha que transformar em arma e munição. Então, tudo foi confiscado. Então, as mulheres produziam armamento enquanto os homens lutavam e morriam.
Então, tudo aconteceu depois da Revolução Industrial, que expandiu muita indústria. Aí o feminismo assim, começou a se empoderar no sentido de querer igualar uma coisa, só que a mulher feminina, a mulher verdadeira, começou a sentir essas obrigações que a Jennifer está começando a entrar e falar agora, que foi virando padrão, obrigatório. Vai lá, menina. Exatamente. E aí, eles tinham algumas substâncias, são vários. As que eu sei agora de cabeça é tipo dioxina, amianto e outros. Eu tenho até um post no meu Instagram contando certinho tudo, para limpar as manchas de sangue dos tecidos, né? E aí eles criaram com muitos plásticos, toxinas assim, bem sintéticas. E essas toxinas, tipo amianto, dioxina, os absorventes descartáveis. Isso. Cada absorvente demora no mínimo 100 anos para se decompor na natureza. E eles, em contato com a nossa vulva, eles liberam várias toxinas. E o que acontece? Essa dioxina, o que ela faz? Ela produz, ela estimula que a gente sangre mais. Para quê? Para aumentar o consumo e a indústria lucrar. E aí, muitos casos de endometriose que eu peguei, minhas parceiras de trabalho pegam, são exatamente por uso contínuo de OB e de absorventes descartáveis. E aí a mulher fala, ah, sangue sujo, é fedido e tal. E aí ela faz uma troca desses absorventes descartáveis por um absorvente de pano, calcinha menstrual, coletor. E ela começa a observar que o sangue não é fedido. E ela começa, o fluxo menstrual dela diminui significativamente, tipo Isso. 70%. E uma mulher que menstruava 7 dias por semana, tinha cólicas menstruais e sentia que o sangue dela era sujo, fedido, e dava até feridas por conta de ficar muito tempo abafada ali, ela muda isso e ela começa a ver quanto que não é sujo, como que o fluxo dela diminui e, consequentemente, as cólicas menstruais, porque não é normal ter cólica menstrual. Foi ensinado pra gente que é normal ter dor, mas não é. Não é. Se a gente tem uma alimentação regulada e tem essa conexão com os chás, com uma alimentação boa, a gente não tem cólica menstrual. Isso aí afeta, sem falar, você está falando da sessão física. Agora, pensa bem o que é uma mulher assim, você sabe, o psicológico dela. Eu atendo, converso com mulheres que 7 dias no menstrual, 7 dias antes, sabendo que vai chegar, e 7 dias depois, vai acabar ainda. Então, ela passa 21 dias com aquilo na cabeça. Virou um monstro. Ela começa a alimentar aquele problema, gente. Exatamente. E aí a gente acha que o nosso corpo é sujo, que é fedido, que é ruim, que é uma dor. E a gente acha que não é bom ser mulher. Isso a gente chama de misoginia introjetada, que é a repulsa ao ser feminino, assim. Porque a gente não tem conexão, assim, com o nosso corpo, com a nossa saúde. E aí a gente não sabe qual que é o nosso cheiro, qual que é o nosso sabor, como que o meu corpo apresenta alguma disfunção, porque a gente não se observa, a gente não tem um silêncio interior. Eu mesmo, hoje eu sei qual que é o meu cheiro. Eu faço a percepção da fertilidade, de observar meu colo do útero, como que ele tá. Eu ensino as mulheres, as meninas que vão menstruar agora, como que elas percebem a fertilidade delas. Uma das coisas muito importantes é isso. A pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ele teria que se fazer uma limpeza para ele resgatar, conhecer o cheiro dele, porque são esses hormônios que atraem o masculino e o feminino. Quando você usa muita química, muito perfume, sabonete, shampoo, coisas muito fortes, e você se sente muito cheiroso, cheirosa, você não está atraindo a outra pessoa, porque ela precisa sentir o teu cheiro, sabe? É o feromônio, né? Exato. Esses dias eu atendi uma modelo super famosa, linda, linda. Imagina uma mulher perfeita fisicamente e também emocionalmente ela era é uma pessoa incrível. Mas ela falou, ela estava com um caso de candidíase bem crônico, assim, e ela falou, Jennifer, ninguém me quer, eu não consigo me relacionar, tudo assim. E aí ela falou assim, tem uma mulher que trabalha no escritório, ela nem é bonita, mas todos os caras querem ela. Eu falei assim, como você tem lidado com o seu feminino? Ela falou assim, eu tenho lutado e tenho ido lá e feito mesmo e tal, eu faço acontecer.
É aquela coisa da guerreira. Ela falou, eu carrego o mundo nas minhas costas, porque eu tenho que fazer isso. Eu falei assim, o feminino, ele é o espaço. Talvez ela tá se atraindo tanto porque ela sabe receber. Ela Exato. sabe embelezar. E aí, a partir do momento que o nosso inconsciente, ele libera os hormônios, assim, sabe? Como eu tô internamente. Se eu tiver masculina e chegar perto de um cara que tá no masculino dele, ele vai me ver como um parceiro e não como um feminino. Como um Mas se eu rival tiver no ali, feminino, o meu cheiro, principalmente na ovulação, vai atrair não só homens, companheiros, mas eu vi que depois que eu fui pro meu feminino, nossa, é Uber que para e me leva, sem eu pedir, amigos de trabalho que vêm me dar um presente, eu compro um lanche para mim e parece que as coisas vêm fáceis, assim, sabe? Porque a gente já sabe receber, tem essa delicadeza e tem o discernimento de saber também quando que o cara está se aproximando só por... Mas os homens, eles adoram esse contato com as mulheres, assim, uma mulher delicada que sabe receber, porque o que move a mulher? Proteção, cuidado. O que move o homem? Admiração. Então, a partir do momento que ele vê que ele fez uma coisa legal, você fala, nossa, eu me senti muito bem sobre isso que você fez. Ele ganhou a vida, entendeu? Pra ele é tudo, assim. Mas aí, o que acontece? A gente não sabe nem agradecer. A gente agradece, obrigada aí. Tipo, mas não, o homem, o feminino é aquela... Eu me senti assim. Eu gostei muito, por exemplo, se eu tivesse masculino aqui, tipo, obrigada pela oportunidade. Não, Aleph, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô me sentindo à vontade, eu tô em casa, sabe? Uma coisa importante disso, eu vou falar como homem. O homem, quando ele sai com uma mulher, quando ele encontra, dependendo da situação, do lugar, que não tiver muita perturbação, muito cheiro, muito aroma, ô Jennifer, numa conversa bem legal, assim, sabe? Você sente o cheiro do ser humano, você sabe o que está rolando, você sabe se você vai ter aproximação ou se você não vai ter. E muitas vezes os produtos, a quantidade de coisa barra isso, estagna as pessoas. O homem e a mulher, no que nós estamos conversando aqui, tanto cheiro sexual, quanto os nossos poros aqui, ó, isso aqui solta cheiro, gente. E é esse cheiro meu que agrada, é o cheiro seu que me agrada. É o natural, é uma coisa fascinante. Né? Se a gente for ver, o ser humano é um animal, só que a gente não quer, é um animal racional, a gente tem esse discernimento, uma parte mais cognitiva de conseguir intuir. Por exemplo, o meu cachorro, ele não consegue pensar o que vai acontecer daqui para frente, assim, almejar o futuro dele. Eu sim, mas na natureza, eu vi que quanto mais silenciosa e constantemente eu vou, mais o meu instinto fica aguçado, igual os animais. Você começa a sentir mais aromas, você consegue perceber mais barulhos que se você sai da mente, você consegue ver lá longe o que está acontecendo, assim. Então, isso que eu falo que é intuição, é desenvolver e aprimorar os nossos sentidos, assim. Enxergar melhor, enxergar também com sentido aumentado, assim. Eu não só vejo, eu enxergo o que é isso, sabe? Só que às vezes a gente tem que voltar para a presença. E na presença, uma das coisas que a Ayurveda sempre recomenda é, antes de sair da cama, agradece seu dia, mais um dia de vida e tal, mas pergunta assim, corpo, como que eu tô me sentindo hoje? E observe, para sentir. Se você está sentindo alguma dor, por que eu tô sentindo isso, assim? O que tá certo nisso que eu ainda não tô percebendo? Eu falo isso, assim. Mas, ó, por exemplo, esses dias eu tô acordando com uma dorzinha no quadril. E eu vejo que é muito da minha postura e tal, porque eu tava andando de bicicleta e tal. Daí me veio, o que tá certo que eu não tô percebendo? Daí eu fui ver, eu comecei a mudar e realmente era isso, sabe? Então, o que acontece essa coisa de acordar cedo é o que eu falo para todo mundo. A gente precisa acordar e ficar uns 5, 10 minutos na cama, porque o nosso corpo estava dormindo, a nossa mente não. Então não adianta pôr aquele soneca. A pior coisa que existe no mundo é acordar com despertador, acordar com alarme, acordar com soneca. O ser humano tem que aprender a acordar naturalmente, porque nós somos animais. E quando acordar, é igual você falar, perguntar para o corpo, você acordou, você começa a sentir o teu corpo, a gente sente o nosso corpo sozinhos, assim. Isso é automático, isso é um poder de cura que nós temos. Mas o que? O trabalho, a correria, o atraso, o retardo do sono tirou do ser humano e adoeceu ele. Porque
Você põe aquele soneca 5 vezes berrando na tua cabeça, você já sabe automático, ou você já acorda e pula, você já está em pé. Nesse momento, você já está detectando e trazendo para o teu corpo o mal e a doença para o teu dia, porque você não programou mentalmente, você e seu corpo. É um pico de cortisol, Isso. né? E aí a gente não libera os hormônios certos pra gente estar em tranquilidade, saber, tipo, é uma nova oportunidade. Eu falo que esse é um hormônio muito do masculino da ação, assim. Não que é errado, masculino independente de gênero. A gente precisa dele para ação. Exatamente. Mas a gente também, quando a gente acorda, é um milagre que a gente está recebendo mais um novo dia. E como que a gente está lidando com isso? É automático? Talvez a gente caia em pensamentos tipo, eu tenho que pagar conta, eu tenho que ir para o trabalho, eu vou encontrar aquela pessoa novamente. E a gente não vê a sabedoria do dia, tipo, nossa, eu tô viva aqui, é uma nova oportunidade. É isso aqui, sabe? O que eu preciso fazer? Como que eu posso servir hoje? O que eu vou aprender? E eu trouxe um pouquinho das fases da mulher, a fase menstrual, que é o ápice da intuição dela, quando ela está com introspecção, sensibilidade e recolhimento. Isso tem muito a ver com a lua nova. Isso não só com as mulheres, mas também com todos nós, assim. Observando a natureza, você pode ver que na lua nova eu sinto mais cansaço, meu corpo está pedindo para descansar mais, só que a gente não se permite. É uma renovação. Às vezes, quando a gente segue esse instinto do nosso corpo, falando, descansa agora, se recolhe, olha para dentro, vem algumas intuições que muda toda a sua atitude, assim, veio tal intuição porque eu me permiti me recolher, tomei aquela atitude, minha vida mudou. Só que às vezes a gente fica tão automático, daí começa a vir os desequilíbrios, assim, as doenças ou desordens pra gente parar e olhar. Eu vejo, tem até uma na psicologia a gente fala, né, noite escura da alma, ou casos muito graves, assim, de depressão por coisas emocionais, é quando a gente não quer parar para olhar e está resistindo a alguma situação, vem aquela crise para a gente realmente para e olha. Muita gente vai lá e fala, eu quebrei a perna, fiquei hospitalizado, e eu parei e olhei e depois minha vida mudou. Eu falei assim, por que a vida está permitindo que isso aconteça? Porque a gente tem que aprender alguma coisa. E depois daquilo, a gente muda muito se a gente usa aquilo como sabedoria, sem resistência. Daí eu falo, tem a posição da vítima, que é, por que isso está acontecendo comigo? E tem a posição da maturidade, que é, para que isso está acontecendo comigo? E quando a gente segue esse para que, a gente toma uma atitude sobre aquilo, tudo melhora assim na nossa vida, porque a gente sabe que nunca vai ser o outro. Por exemplo, se aconteceu uma situação na minha vida, por exemplo, em relacionamentos, o outro fez aquilo pra mim, então o outro, eu coloquei meu poder, minha maestria na mão do outro, ele tem o poder de me deixar mal ou ruim, assim. Mas quando eu tô no poder, tipo, olha, aquela pessoa fez aquilo e eu senti. Por exemplo, o que eu quero chegar com isso? Eu vou em muitos eventos de mulheres e tal, e tem dança, tem tudo, assim. Só que o feminino é o quê? Parar e sentir. Isso. E aí, na hora, individualmente, tem várias desordens emocionais e físicas, porque elas não querem parar e sentir. E quando a gente para e sente, a gente abre um espaço. Porque, às vezes, a gente tem que ficar no papel de observador. Por exemplo, antes de uma doença chegar no nosso corpo, é um sentimento. Eu tô sentindo tristeza porque eu tô num lugar que eu não quero estar mais. Você pode contar isso para todo mundo e não tomar uma atitude e ficar como vítima, e isso vai sugar a sua energia toda. Exatamente. Mas eu posso parar e sentir. Eu estou sentindo tristeza porque eu tô num lugar que eu não quero estar mais. Sente. Isso. Depois que você permite sentir, ela some. E aí vem. Age dessa forma, abriu, pronto. Então, o feminino é sentir. Mas isso, gente, a gente enfrenta diariamente, através de conversa com pessoas. As pessoas sabem que elas têm que tomar aquela atitude de admitir, reconhecer, mas é que o falar e a doença das outras pessoas que já estão doentes, que já é o contato delas diário, eles ficam alimentando aquele mimimi que eu costumo dizer, e a pessoa se sente numa zona de conforto porque, poxa, todo mundo aqui me ouve e concorda comigo. Se eu ficar bem agora, ninguém mais vai dar atenção. Então, eu estou numa zona de conforto. Eu sou tão coitadinha, todo mundo gosta de mim. E vai cada vez piorando. A gente fala que é um ganho que a pessoa tem porque ela está querendo afeto. Exatamente. Só que é comprovado que
as maiores conexões surgem através da vulnerabilidade. Isso. É muito fácil a gente estar com uma pessoa quando a gente só vê as qualidades que ela mostra, as virtudes dela. Só que quando a gente mostra as nossas vulnerabilidades, a gente abre um canal de conexão real. Igual um relacionamento é bem isso, assim, bem sabe? isso. Enquanto a gente está mostrando, projetando uma imagem, a pessoa tá ali junto. Mas quando você passa uma dificuldade com outra, a pessoa fala, nossa, essa pessoa vai realmente estar comigo, Isso. assim, sabe? Isso. E aí isso fortalece, e cria um vínculo e tem uma conexão muito sagrada, assim, sabe? De complemento mesmo. E isso que eu falo que traz uma profundidade. E quanto mais profundo a gente for, é indestrutível, assim, sabe? Só que daí tem que ter transparência e vulnerabilidade. E aí eu vejo quem que é mais forte? A pessoa que se permite ser vulnerável ou a pessoa que está fingindo que não está sentindo e está levando e se adoecendo? Exatamente. É muito forte uma pessoa que sabe pedir ajuda, sabe? Porque ninguém aqui fala uma pessoa nessa vida que não foi ajudado por outra, assim, sabe? Só da gente estar aqui, a gente já recebeu ajuda de todos os níveis, assim, a pessoa que plantou nosso alimento, nossos pais que nos gestaram, geraram, tudo é bênção, assim, É isso sabe? o que acontece naquele caso de que eu sou tão independente que eu não preciso de ninguém. É impossível, não tem como. Você pode ter tudo, mas não tem como. Todo mundo precisa de todo mundo. Nós estamos ligados numa conexão que, se acontecer alguma coisa muito grave, ruim com você aí, mais dia menos dia, eu vou sentir a resposta aqui. Vai chegar em mim. Se acontecer comigo, vai chegar em você, para qualquer pessoa que está aqui. Então, o poder é muito grande, mas é que foi tirado da nossa cabeça esse conhecimento, não foi permitido. E parece que começaram a calcificar nossa pineal cada vez mais para a gente não poder. Porque como é que vai lidar né? com muitas pessoas inteligentes? Não pode dar poder para todo mundo. É uma sabotagem para a gente não se sentir conectado, né? Exatamente. É Porque aquela quanto coisa, eu mais controlo essa separado a internet. gente se sente, mais a gente fere. E quando a gente reconhece que o outro é um outro eu, a gente nunca vai querer fazer mal para ele. Isso, Exatamente. na verdade, nós somos, assim, sabe? Por tudo que nós fazemos de bem, cara, volta para nós. Como é que o que a gente fizer de ruim não vai voltar? Não tem como. Hoje a gente estava conversando, né, aquela hora da ligação, me veio muito isso, assim. Eu tinha muita timidez, eu ainda me trabalho nela, de gravar vídeo e aparecer aqui. Mas aí me veio um dia no estado que eu estava meditativa, assim, que eu queria muito fazer isso que eu estou fazendo agora. E aí eu tinha timidez. Daí me veio, não é sobre você, é por algo maior. Se todas aquelas mestras, professoras e professores que você teve na vida não fizessem a parte deles, hoje você não estaria aqui. E às vezes a gente acha que a gente não está pronto para falar e tal, mas um pouquinho que a gente tem já é tudo para uma pessoa que está aqui hoje, sabe? E vice-versa. Só é um bom mestre aquele que foi um ótimo aluno, sabe? Porque primeiro a gente tem que saber ser aluno, ter humildade para poder receber. Então é bem isso que eu sinto, assim, sabe? E a gente todos nós somos um e a gente independe do outro. E a visão de um não é certa, a gente está aqui para trocar, para aprender, né? Tem até uma coisa que eu trouxe aqui. O diálogo vem do grego díade, e díade significa dois sabem. E os pilares do relacionamento é diálogo, respeito e verdade. É a base para tudo. Eu comparo isso aí, você me lembrou eu de uma palestra que eu fiz, eu comparo isso aí com o azeite e o suco de uva e o limão no nosso dia. Gente, se vocês colocar esses três itens no seu dia durante um ano, eu duvido que vocês... Se a gente for falar dos benefícios do limão, ô Jennifer, fala a verdade, você sabe disso. O benefício de um suco de uva de verdade e uma colherzinha de azeite, eu acho que nós vamos quebrar empresas muito grandes. Eles já não gostam que a gente fale, eles já não estão com a gente, ninguém apoia a gente nisso, porque não pode, né? Esses três produtos. Você tem alguma coisa a falar a respeito disso ou não? É uma saúde preventiva de reconectar com a natureza, assim. Ela já tem tudo que a gente precisaria. E a gente fazer o teste da observação e do teste
do teste de se apropriar daquilo. Quando eu estudei aromaterapia, a gente fala muito do consumo do limão. E o que que acontece? Quando a gente consome limão, o nosso organismo ele fica alcalino. E nada sobrevive a um corpo alcalino. Nem fungos, nem bactérias, nem vermes, nada. Tanto é que eu Então, vou falar uma coisa para você. a lógica... Por exemplo, a nossa água, aí você volta já, mas eu preciso falar isso. A nossa água que nós bebemos, você sabe, a nossa água mineral, ela não é mineral. Ela sai mineral da fonte, ela é desmineralizada, fica sem nada, porque a indústria vem e coloca todos os minerais certinho, porque se ela sair mineral da fonte e for para a garrafa, ela vai ficar verde no dia seguinte por causa das algas. O pouco que eu sei, no Brasil só tem... Vou fazer a propaganda do mar. Vou fazer uma propaganda, vou fazer um merchan aqui, sem ganhar nada e não sei nada. Existe uma água mineral, que eu acho que é a Ibirá. É a única do Brasil que o pH dela é 10. É uma coisa... Só que, assim, quem começar a beber, nos primeiros dias vai sentir náusea, vômito, dor de cabeça, porque o pH 10 vai fazer um universo acontecer dentro do corpo. Mas não tem uma coisa mais limpa que essa, do que esse pH da água. É igual o processo do pH do limão. Continua, Jennifer. Exatamente. E é isso, né? Cada vez mais buscar consumir esses alimentos e buscar Eu acho essa que deu uma conexão travadinha. mais natural. É a chuva. Travou? Voltou, pode ir. Aí, a gente buscar essa conexão com coisas mais naturais para a gente cada vez estar mais alcalino e não ácidos, assim, sabe? E desintoxicar nosso organismo mesmo, para que nada sobreviva a isso. Eu tô estudando muito sobre anemoterapia e desparasitação. E dentro de algumas pesquisas desse estudo, a gente viu que 70% dos casos de depressão e outros casos é por conta de parasitas. Exatamente. E dentro da indústria farmacêutica, nessa pesquisa, viu que os vermífugos mais eficazes, eles pegam 14% dos nossos parasitas que são nocivos para a nossa saúde. E aí, tem algumas tinturas, tipo 12 ervas, alguns chás, que eles ajudam a gente a desparasitar. E o nosso intestino tem muita ligação com o nosso sistema límbico, né? Onde ficam armazenadas as memórias das emoções. Tanto é que ele é o vezes, quarto coração, né? Você sabe, né? Sim. E às vezes a gente acha que a gente tem vontade de comer aquele doce e tal, mas não. Às vezes é um parasita que está mandando um estímulo para o nosso sistema límbico de uma emoção para a gente consumir aquele alimento, ficar com o corpo num pH bom para ele, que seja mais ácido, e aí ele consegue sobreviver. E a partir do momento que a gente vai desinfantilizando nosso paladar e comendo alimentos que são mais saudáveis, a gente consegue eliminar esses parasitas, assim, e ficar mais... É uma diferença muito grande. Quando eu fiz o processo, eu pegava a água assim, eu sentia o cheiro de cloro dela, assim, sabe? E antes eu nem percebia, assim, sabe? Muda a pele, muda a disposição, muda tudo. Nela. Memória. Vale a pena acompanhar ela, gente. Ela tem muita coisa, muita cultura, muita sabedoria. Voltou. Voltou. Pode falar. É isso. Então, esse equilíbrio no nosso corpo é muito importante. Eu costumo dizer, Jennifer, que um dos maiores venenos que nós fazemos na nossa vida é comer à noite, se encher para dormir. Por diversos motivos. Por exemplo, quando você come muito à noite, você está destruindo o teu corpo. Primeiro, porque comer à noite está ajudando você a alimentar suas células cancerígenas. Porque quando você dorme com fome, o teu organismo tem prioridade de cuidar dele. Agora, se você está cheio, está sobrando alimento, todas as células, inclusive as cancerígenas, estão sendo alimentadas. Quando você dorme com fome, as tuas células boas, o teu organismo, come as células más, doentes e cancerígenas. Por quê? Porque ele está com fome, ele tem que sair comendo tudo que está ali. E ele detecta o que é bom, o que é ruim que está em nós. Mas agora, quando a gente se farta de alimento, está de sobra, tanto o saudável quanto o doente vai se alimentar. É igual aquela história da águia. Qual dos dois filhos cuidar? A natureza sabe.
ela vai salvar quem está mais forte. O que está mais fraco, infelizmente, não dá para salvar. Você pode falar sobre uma importância da gente não comer muito à noite, Jennifer, por favor? Olha, voltando um pouco para ver o que sobreviveu ao teste do tempo, o nosso corpo, através do círculo circadiano, ele gosta de acordar com o sol. Isso. Principalmente a saúde feminina. Assim, nossa glândula hipófise, ela libera alguns hormônios, que é o LH e o FSH, que é o folículo estimulante e... Deixa eu ver que eu esqueci de cabeça aqui. É o folículo estimulante e o LH é o luteinizante. O que acontece? Quando a gente tem insônia, assim, o nosso corpo, o nosso círculo, antigamente era pela lua, né? Isso. Quando a lua estava cheia, a gente não menstruava. Quando ela estava mais escura, nova, o nosso corpo, essa hipófise, ela libera, na hora de liberar Então, limpeza. mas você sabe o que foi feito por isso? Assim, na verdade, assim, nós vivemos hoje um calendário solar. Ele é mentiroso. O nosso calendário é lunar. Antes de Cristo, antes de toda... Por exemplo, chegou às 6 horas. Hoje já é domingo. Hoje não é sábado à noite. Isso ajudou a atrapalhar as coisas. E tipo, se for ver o que sobreviveu ao teste do tempo, as antigas sociedades, elas acordavam mais ou menos às 5, 6 horas, almoçavam às 11, 6 horas elas jantavam e acabou. E o que acontece? Estudando a Ayurveda, a gente vê que também isso tem muita ligação com os nossos órgãos, né? Muitos casos, o principal tratamento que a gente vem com a Ayurveda para diabetes é não comer à noite. Porque o que acontece? Quando eu alimento, depois das 6 horas, a hipófise, ela é a comandante central do nosso sistema, assim. Então, é tipo, desliga isso, ameniza isso, funciona esse, vamos trabalhar principalmente intestino, assim. E aí, o que acontece? O nosso pâncreas, ele tá ali dormindo, quietinho. E é onde que libera muito, essa parte diabética tem a ver muito com o pâncreas. Quando a gente come, parece que vai assim, ó, glicemia, vai lá, acorda aí que a gente vai morrer. Vai morrer? Vai morrer, daí ele vai jogar um nível muito alto de glicemia, assim. E aí o nosso corpo fica bombardeado por uma coisa que não era para ele liberar, sabe? Exato. Não é normal. E aí, o que acontece? Por que os yogis, várias culturas, os índios norte-americanos, eles tinham essa cerimônia do jejum? É uma desintoxicação muito forte, que se a gente soubesse o benefício do jejum e do consumo de água morna em jejum, assim, a gente ia fazer sempre. Isso, memória, atenção, a memória, tudo assim, sabe? Só que o que acontece, tá tudo bem, um dia na semana, algumas vezes no mês, e fazer um jantar à noite, comer uma pizza e tal, mas é muito forte para o nosso organismo todos os dias. Eu vejo muitos casos assim, a pessoa tá com infecção urinária. Como que a qualidade da alimentação dela? Ela tá realmente mastigando aquele alimento, digerindo ele na boca e comendo? Muitos casos de candidíase, a mulher engole o alimento, daí isso pega todo o intestino dela, não consegue digerir e ela fica ácida. Tem que liberar por algum lugar. Então, daí tá tudo, nosso corpo é tudo interligado, assim, sabe? E você então eu falo sabe mas principalmente seguir os horários certos do nosso corpo. Ouvir o e que você ele sabe quer. a importância que é da pessoa acordar e ter que fazer cocô nos primeiros 20 minutos, no máximo meia hora depois que acorda? Depois você Eu já fala ia falar. sobre isso para mim? Sim, é muito importante, assim. Só que a maioria das pessoas hoje não fazem isso, assim, sabe? Mas você sabe E aí, que isso é uma indicação de que algo já não funciona. Concorda comigo? Exatamente. O intestino é uma das coisas, as principais coisas que o intestino pega, assim, é o primeiro caso que alguma coisa no nosso organismo não tá certo. Ele indica, olha, sua alimentação não tá boa. Isso. O intestino, eu falo que a nossa pele é o nosso intestino pelo lado externo, assim, sabe? Como tá a sua pele, seu intestino avisa muito. Se a pele tá seca, se a gente tá ressecado. E pela medicina chinesa, a gente estuda que o intestino ele tem a ver com emoções que a gente não tá digerindo. Pega muito essa coisa do chakra do plexo solar, assim, como me lido com o mundo. Se a gente não tá digerindo alguma coisa, pode ter caso de gastrite ou eu tô enfesada. Enfesada, uma pessoa que está estressada, pega as fezes. O que acontece?
pega o fígado, na medicina chinesa, esquenta a parte do fogo do fígado, esquenta o intestino que está aqui do ladinho, e aí todo aquele vapor faz a pessoa ficar enfesada, e aí ela não consegue ir no banheiro. Ou caso contrário até, esquenta e a pessoa tem diarreia porque o corpo está falando, eu preciso liberar isso aqui, eu preciso limpar isso aqui, para algum lugar tem que sair, sabe? Então, como que as nossas emoções são tão ligadas com o nosso corpo? E se a gente começar a observar o que o corpo fala, a gente começa a observar o que a gente não está conseguindo aceitar e enxergar. E quando a gente toma uma atitude, enxerga, aceita, se perdoa e toma uma atitude diferente, as coisas voltam para o equilíbrio. Porque toda a natureza vai trabalhar para que tudo volte para um equilíbrio perfeito. Exatamente. Porque, ó, essa questão do intestino, ela pega tão seriamente que tem o porquê do cocô que afunda ou cocô que boia. Tem o porquê da cor da sua urina, o cheiro. Então, o nosso próprio corpo está falando para nós, presta atenção, olha lá. Só que não adianta. Por isso que aquele hábito fez cocô. Sinceramente, tu foi cagar, cara. Olha pro teu cocô para despedir e para ver a cor dele, ver se ele afundou, ver se ele boiou. Você sabe, você pode me explicar essa importância, Jennifer? Olha, eu não tenho muita propriedade de estudo sobre essa parte, mas se você puder compartilhar com a gente, eu vou gostar de aprender. É porque isso vem da substância que você comeu. Ela vai estar dizendo para você se está aquele cocôzinho perfeito é o que afundou e foi embora. O cocô que está boiando, ele está faltando muita vitamina, muito nutriente. Isso Olha. já é um sinal para o teu corpo. E é o mesmo caso daquela urina, muito amarela ou muito transparente. Você tem que saber. Quando está muito clarinha, não pode, mas também vermelhada, amarelada, quer dizer que você está ingerindo muita substância com corante. Então você consegue se policiar por ali e falar, opa, eu preciso reduzir. E o cheiro também diz a respeito do que você está comendo. Exatamente. E sobre... Olha, eu não sabia. É muito bom eu aprender isso até para minhas consultas, assim, sabe? Eu falo muito da importância da água, assim. Nem todo mundo tem que tomar 2 ou 3 litros de água por dia. A gente faz um estudo pelo peso da pessoa, a massa corporal dela, o tanto que é indicado. E uma atividade Geralmente física que ela faz, alguma coisa assim, né? Perca, né? Exatamente. Agora, outra coisa é... Agora foi eu que esqueci, Jess, mas tudo bem. Vou passar batida aí, depois eu vou lembrar. Sobre o sal, você sabe aquelas coisas desse sal refinado, que só iodo, o sal marinho, o salzinho da Himalaia, você pode passar uma pinceladinha disso para nós? Tudo que vem da natureza é melhor, né? Exato. Eu falo que é desembalar menos e descascar mais. Exatamente. E tudo que vai industrializado já foi manipulado. Quanto mais refinado, pior é. Exato. Então, o que eu tenho costumado usar aqui é muito sal de Himalaia, assim, sabe? Que eu vejo que faz bem pra mim. Mas eu já ouvi falar muito dos benefícios do sal marinho também. Ele é formidável, principalmente em meio litro, 600 ml de água. Ele é arrasador. Fica tudo. As mulheres sempre me perguntam uma coisa, gente, mas hoje é você que vai responder isso. Voltou? Voltou. As mulheres querem um cabelo mais bonito, Jennifer, mesmo usando química. O que é a tua medicina, Jennifer? O que os naturais falam sobre isso? Nossa, tem muitas coisas. Olha, casca de banana ajuda muito passar no cabelo. Abacate, pode usar óleo de coco. Eu uso muito óleo de coco, óleo de gergelim. Eu gosto de fazer mistura com alguns óleos essenciais no óleo de coco, tipo óleo de gerânio, óleo de alecrim, óleo essencial, né? Isso. Tudo que é natural, óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva, ele é um dos mais manipulados e que nos enganam no mercado. Por exemplo, a semente da uva, ela é verde, não roxa. E às vezes a gente vai na farmácia e vê aquele óleo roxinho, tá cheio de silicone e derivados do petróleo e não é natural. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes. Porque às vezes tá escrito que é natural, mas às vezes não é, é só manipulado, assim, sabe? A gente tem que saber o que a gente tá colocando no nosso corpo, porque impacta totalmente na nossa saúde, assim.
sejam cólicas menstruais, porque tudo que vai em contato com a pele, que é o maior órgão que a gente tem, vai direto para o nosso sangue. Exatamente. Sobre alimentos, Jennifer, você tem algum aconselho que você pode dar para as pessoas que gostam das coisas trincando de gelado? Gelado, gelado, tudo gelado. Eu não recomendo. O nosso corpo, ele é quente. A Ayurveda fala muito isso. Tipo, nada gelado no nosso organismo. Tipo, nem água, nada. E imagina só. Em jejum, eu acordo. Vou beber água em jejum. Aí você vai lá e coloca uma água gelada. O seu corpo, ele vai fazer todo um trabalho para trazer aquela água para o seu temperatura ambiente, mais ou menos 36 graus. Para depois ele conseguir tirar alguma nutrição daquela água, assim, E sabe? você sabe que nesse processo ele está tirando temperatura de algum órgão vital para jogar para aquele lugar para proteger. E se você tem algum sintoma, se você se sente mal, às vezes você não entende, mas o que significou que o seu corpo foi lá, tirou o calor do seu coração para aquecer o teu estômago. E naquele momento ele já está esfriando o teu sangue, abaixando a tua temperatura, dando os problemas mentais em você e de circulação. Tanto é que os chineses, você estuda muito a medicina chinesa, eles não são adeptos de geladeira, eles bebem água quente, água morna. E é o melhor. Tem um vídeo de um guru que chama Sadhguru. Ele estuda muito assim Ayurveda. E ele fala que o alimento mais sagrado e melhor para o nosso corpo é o mel. E ele fala que todos os dias eles recomendam tomar água morna com mel. Primeiro tomar um copo de 200 ml de água morna, depois um copo de água morna com mel. E quimicamente, cientificamente, o mel é a substância que mais se parece com o sangue humano, olhando a parte de substância química. E quando a gente faz o consumo de mel em jejum diariamente, ele tem grandes proporções de aumentar as nossas hemácias e com isso ajudar muito contra a anemia. Sim. Ajuda muito, traz mais disposição, ele fala que traz flexibilidade. Ele tem um centro de yoga lá, e antes das práticas, para ter flexibilidade muscular, eles tomam mel com cúrcuma em água morna, sempre assim, e é muito bom. Eu fiz o teste, tipo assim, muito bom para a parte emocional também, para atenção. Você se sente muito desintoxicado, assim, sabe? Agora a gente vai ter um adendo aí. Nós vamos ter um pequeno adendo. Ele é um cara fantástico, ele é indiano, ele é um mentor meu também. Só que isso que ele já falou já vem desde o começo, sabe? Faz muito tempo. Inclusive o mel para curar ferimento, o mel é fantástico. Mas já está comprovado que o mel não é para todo mundo, porque ele dá um pico na taxa de açúcar, da glicemia da pessoa aqui. Então, o mel é maravilhoso. Não estou pondo defeito no mel de jeito nenhum. Mas certas pessoas têm que tomar um cuidado extremo com o mel. E as fontes estão aí. Eu não sou igual a Jennifer, que falou, a fonte é tal, vai lá. Não, eu dou trabalho. Vai pesquisar na fonte segura que vocês vão encontrar informação. Agora, no mais, tá tudo na pedida. Não precisa, já está me faltando a voz. Não precisa tirar o mel, mas vai com moderação, porque senão a casa cai, hein? Ele no vídeo, ele fala, a pessoa quer engordar o mel e uma colher de mel sempre em temperatura ambiente. Não que o mel vai te fazer engordar, mas ele vai liberar algumas partes do seu corpo, no seu organismo, que vão facilitar isso. A pessoa quer emagrecer, água morna com mel. Ele na água morna, ele vai liberar outras substâncias, fazer outra parte do seu organismo funcionar para isso. E aí ele fala, o mel é um veneno se você ferve ele. O mel, ele libera uma toxina muito forte se a gente ferve ele. E daí tem várias receitas, né, de bolo, de tortas que o pessoal faz com mel. E a partir do momento que você colocou em água muito quente, ele vira um veneno. Exatamente. É por isso que aquele princípio de certas pessoas, como o nosso corpo é quente, por isso que muitas pessoas não podem ficar tomando aquele melzinho, porque a hora que ele cair lá dentro, ele vira uma bomba, ele explode. Então. O que mais que você tem para nós aqui? Não vou deixar você embora já não. Por enquanto a nossa live não caiu, tá tudo aqui. Vamos bater papo, Jen. Bom,
Trazendo agora, eu gosto de trazer sempre no final sobre o ciclo das sementes também, para regular os hormônios, porque eu gosto sempre de trazer uma receita, o pessoal gosta bastante de receita. Daí eu sempre pego uma que dá para todos os casos e não tem restrição. Isso. Porque é bem isso, assim. Por exemplo, essa receita que eu vou trazer do ciclo das sementes, da doutora Priscila Ricciardi, ela é uma nutricionista que ela é especialista na saúde da mulher. E ela fez um estudo de como a gente pode equilibrar nossos hormônios femininos através de algumas sementes. Eu vejo que o pessoal faz muita receita com várias sementes, todas misturadas, e faz aquele pão cheio de semente todo Muito misturado. ótimo. E o que acontece? Desregula todo o ciclo da mulher. Isso. Então, a fase folicular é da menstruação até a ovulação, nas mulheres que têm o ciclo menstrual. Ela vai é recomendada a semente de abóbora e a semente de linhaça. Desde o dia do primeiro dia da menstruação do sangue vivo até o 14º dia. Ela vai consumir uma colher de sopa de semente de abóbora e semente de linhaça. 14 dias. No 15º dia, ela vai entrar na fase lútea, que é da ovulação até a próxima menstruação. E aí ela vai consumir uma colher de sopa de semente de gergelim e semente de girassol. Vai bateria. Outros tipos de hormônios vai regular. Isso, na menopausa, a mulher que não tem o ciclo mais, ela vai seguir as fases da lua. Então, por exemplo, a fase folicular, que seria a menstruação, vai ser na lua nova. Então, no primeiro dia da lua nova, ela começa a consumir as sementes de abóbora e linhaça. O que eu faço? Eu coloco nos ovos mexidos de manhã, pode colocar em crepioca, pode colocar no meio da salada, mas é uma colher de sopa por dia. Aí, 14 dias. Depois, começou a entrar na lua cheia e 14 dias, ela já vai para a parte da semente de girassol e gergelim. O que acontece? Na mulher que tem menopausa, diminui o calorão, regula os hormônios dela, aumenta a taxa de progesterona, ajuda muito. E na mulher, para a gente ficar mais feminina, regular a nossa ovulação, e, consequentemente, regulou, aí a mulher tá ovulando, ela menstrua bem e regula a cólica, melhora tudo, assim. Esses sementes, assim, ajuda bastante, sabe? Não tem contraindicação. Tá, então eu vou só pôr um adendinho aí, ótimo. E tanto é que a gente sabe, quando a gente faz os pão, as coisas, com certas sementes, a liberação de gases, né, o mal que faz para aquela pessoa que fica até intoxicada. Sim. Voltou a carga aí? Tô colocando carregador. Tranquila. Então, a mesma coisa, quando for preparar algum alimento com sementes, tem que saber o que vai fazer e de acordo com a temperatura do bolo, do pastel, da bolacha que você vai fazer, porque aquela fermentação é igual o panetone com frutas cristalizadas. Isso tudo vai causar em você uma reação. Ô, Jennifer, mas eu vou deixar mais uma pergunta aí, porque eu quero a resposta. Sabe aquela Então, mulher tá. que às vezes... Que tem, ó, são duas perguntas. Tem pessoas que têm medo de transar menstruada, tem pessoas que não têm, tem pessoas que acham que não engravida menstruada, tem pessoas que acham que engravida menstruada. Eu queria que você desse uma pinceladinha nisso e depois disso você vai falar uma coisa para mim. Às vezes tem uma mulher ou outra, Jennifer, que quer tanto ter um filho, tá aí só na química, química, química. Será que tem uma solução para ficar grávida, Jennifer? Natural? Saudável? Nossa, você pegou bem o tema que eu tava conversando com uma amiga hoje. Bom, a parte da menstruação. Imagina que a menstruação eu falo que é uma bênção, que o nosso corpo ele libera tudo que ele não precisa mais. E todos os nutrientes que seriam para gerar uma vida, então aquele sangue é totalmente potente de nutrientes. Isso. Você acha que no momento que a gente está numa profunda limpeza, é ideal entrar algo já que toda a nossa energia está para descer? É um momento de recolhimento. Isso é a minha visão. Muitas pessoas recomendam e tal. Tem uma alunação do nosso ciclo, geralmente, não depende de organismo para organismo, que a gente pode estar, assim, fértil durante a menstruação, mas isso é raro acontecer. Mas já vi mulheres que engravidam mesmo estando menstruadas, porque nessa única vez do ano que tem uma dança hormonal, a gente pode ter, sim, o risco, sim.
Só que eu não sou a favor do ato sexual quando a gente está menstruando, porque a gente está recolhendo, o nosso útero, ele está fazendo toda uma contração de descamando o endométrio, tem tudo, tipo, eu não sou a favor, mas é a minha visão. Tem muitas mulheres que se sentem à vontade, se sentem mais prazer na menstruação, então eu não julgo, sabe? Uhum. E sobre a outra pergunta, se tem uma receita natural para engravidar, para ficar fértil, eu sempre trabalho o homem e a mulher. Porque geralmente a mulher fala, eu não tô conseguindo engravidar. E ela tá fazendo tudo certo e ela é super fértil. Mas aí o homem, ele bebe bebida alcoólica, ele é sedentário, qual que é o nome mesmo? Agora esqueci. O espermatozoide dele não tá fértil, ele não tá com nível de testosterona alto. Porque ele tá sedentário, não faz exercício físico, tá mal emocionalmente, às vezes com algum caso depressivo, ou ele não vai conseguir liberar. E também eu entro com uma desparasitação pro casal, porque se eles estiverem intoxicados com parasita, eles não vão ficar na fertilidade, sabe? E eu vejo que o meu nicho está vendo muito para esse lado da fertilidade. Estou sentindo muito chamado de especializar mais nisso, assim, sabe? Porque a maioria da procura das minhas clientes é para fertilidade, assim, gestação. E eu fico muito feliz que 2 atendimentos que eu fiz, tem um caso de uma mulher que estava 4 anos tentando engravidar, fez processo de FIV e tal, e não conseguia engravidar. E a gente entrou com, primeira coisa, antes de querer entrar na fertilidade de engravidar, a gente tem que desintoxicar primeiro. Então, a gente começa com o processo de desparasitação, chás também que vão liberar todas as toxinas ou desregular o hormônio da mulher. E o que acontece? Se a mulher não está ovulando, ela não vai estar fértil. Então, a gente vai fazer ela ovular, tá saudável, para aí sim ela ter a fertilidade. Então, primeiro a gente deixa ela pura, desintoxicada, e a gente entra com alimentação, que vai ajudar nisso. Alguns chás, sementes que vão regular os hormônios, que seria esse ciclo de sementes. E tem alguns chás que eles vão ajudar a mulher a engravidar. E, tipo assim, é infalível, mas tem que tratar o casal, não é só a mulher. Porque se ela faz tudo certinho e o homem não tá fazendo nada, você acha que qual que é a chance, sabe? E eu vejo que a maioria das mulheres que chegam até mim, elas estão exaustas, tristes, como a última opção. Tipo, eu não consigo engravidar, eu não sou fértil. E às vezes ela é muito, só que ela tava focando no objetivo, só engravidar. E a gente, quando a gente foca muito no objetivo e não no processo, a gente se frustra mesmo. Mas aí, quando eu coloco ela, nossa, tá sendo tão bom me cuidar, eu tô me sentindo tão bem, desintoxicada, eu tô me cuidando porque eu me amo e não como uma obrigação. E aí, como consequência, ela engravida e pronto, sabe? Tipo, é bem legal, assim. Tá, então depois dessas duas últimas perguntas, tem uma terceira última, Jane. Do ponto de vista por um parto normal, uma cesariana, um parto humanizado, sabe? Você tem uma opinião pessoal como profissional para essa criança, para a vida dela, para o futuro, para o desenrolar de tudo? Eu gosto muito de voltar para aquilo que sobreviveu ao teste do tempo. E como que é a natureza, como que são as fêmeas da natureza. A gente é um animal, sabe? E eu vejo que quanto mais natural, melhor é. E se a gente se cuida, tem toda uma sabedoria de como se cuidar, assim. Um dos meus sonhos é ser doula um dia, assim, sabe? E eu tenho estudado muito com algumas aqui da região, assim, eu vejo que é muito lindo. E com certeza, o meu sonho também é ter 2 filhos, pelo menos, um casal. E com certeza eu vou ter parto em casa, assim, sabe? É a minha opinião, assim. Mas aí depende de cada caso, assim, porque tem casos de risco que realmente tem que ser cesárea, tipo, como foi o meu. Então, mas é minha opinião pessoal, assim. Se fosse para eu escolher, o que cabe a mim ajudar as mulheres para que seja dessa forma humanizada, em casa, natural, assim, eu tô aqui para isso, assim, sabe? Porque se Então, a gente está desintoxicada, desinflamada e está bem, cuida da nossa saúde, vai ser natural, porque o nosso corpo é preparado para isso, né? exatamente. Bom, menina, eu falei para você que eu não ia dar moleza para você, não, que eu ia te sabatinar. E você não fez feio, você é fantástica, maravilhosa. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu. Olha,
aprendeu rios de coisas com você hoje, com a tua sabedoria. Eu respeito muito você, admiro você. Casa está aberta para tu aí, quando você quiser, tá bem? E, Eu também te admiro cara, muito, sou muito grata por tudo. você é sensacional, tá? Deixa as suas considerações, termina a casa sua aí, para você viver o teu momento, porque é a sua vida. É isso, eu fico disponível aqui. Quem quiser me chamar também, eu vou adorar servir. E a frase final é realmente o que veio do meu coração, que para mim a ginecologia natural é a ideia e o sentimento de relembrar quem realmente eu sou, quem realmente nós somos, e nos reconectar com a natureza, sabe? Então, quem sentir de se reconectar com a sua natureza, eu vou ficar muito feliz em poder servir e aprender junto também, sabe? E o pessoal tá falando para deixar a live gravada. Não, mas vai ficar, eu já vou publicá-la aí já ao vivo, a cores, para todo mundo não perder nada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, porque sem vocês não seria possível, a gente está falando entre nós e eu honro e vejo e abençoo cada um aqui também. Gratidão infinita. Minha querida, muito obrigado, viu? Que o Senhor continue te iluminando. Toda sorte de prosperidade e longevidade para você, viu? Ô, gente, obrigada, Alice. obrigado por todo mundo estar aí, viu? Boa noite. Vamos terminar. Valeu!